uma das características que Deus colocou nesse profeta, o profeta Moisés, era o carisma, era o amor. Qualquer pessoa que olhava para o profeta Moisés o amava, o gostava, mesmo ele bebezinho, mesmo ele criança. Então, quando o bebê nasceu, aquela doula, ela falou que eu não vou informar as autoridades pelo nascimento desse menino. Ou seja, Deus mexeu no sentimento daquela senhora, daquela moça, e colocou o amor de Moisés no coração dela. Só que mesmo assim, a mãe de Moisés ficou ainda com muito medo. Ela estava com medo. E aqui entrou como se diz, a observação divina, o apoio divino. Então, isso também é uma forma de como Deus não diferencia entre seus servos, homens ou mulheres. Ele observa a todos, ele inspira a segurança para todos. هو معناته مرة يجي بشكل شخص كما كان يأتي للأنبياء ومرة يجي بشكل إلهام بالفكر. Às vezes, a inspiração divina podia chegar dentro da mente dos profetas ou podia também ser sentido por mulheres, como nós já citamos em outros episódios com outras mulheres, como a mãe de Jesus. Sim. الله سبحانه وتعالى ألهم أن تضع هذا الولد الرضيع ترضع بالأول بالشبعة. Então, Deus ele inspirou a senhora mãe de Moisés que ela tivesse esse bebê, o amamentasse primeiro para ele ficar bem saciado e depois colocasse ele dentro de uma caixa. Tá. Sim. Então dizem que ela foi até um marceneiro, né, um carpinteiro, né, e pediu para ele fazer uma caixa. Tá. E essa caixa tivesse uma certa estrutura para que a criança não pudesse, primeiro, continuasse a respirar, que o oxigênio entrasse, né, o ar, e também ela não pudesse afundar. Tá. Então ela levou seu bebê até o rio, ela novamente amamentou ele, né, até a última vez, colocou ele dentro dessa caixa. Tá. E colocou ele ali no rio Nilo. Tá. E o interessante é que o palácio do faraó, ele fazia vista para o rio. Tá. Imaginem como seria essa cena. Inclusive, o Irã produziu recentemente um filme. إيران أنتجت فيلم بالمناسبة حول حياة النبي موسى الجديد. É uma cena de filme, né? Sim. Uma mãe colocar o seu com um bebê recém-nascido, né? Coloca o bebê e deixa a água levar esse bebê. É uma coisa realmente muito dramática, Sim. né? Mas era a decisão, era muito difícil. Muito difícil, né? A mãe acabou de ter a criança e tem que colocar ela extremamente ali, entregar difícil. ela a Deus, literalmente. Muito difícil. Assim que ela colocou esse bebê na caixa e entregou ao rio, o seu coração se encheu de angústia. Com razão. Assim. Só que, novamente, Deus entrou para acalmar o coração da mãe de Moisés. Sim.
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا Então, ao Corão Sagrado, ele diz: o coração de mãe de Musa, de فارغ Moisés, ficou em paz. من كل شيء سوى التفكير بالرضيع Ou موسى. seja, na verdade, desculpa, não ficou com paz. Ficou extremamente vazio, exceto pensando sobre o Moisés. Tá. Ficou completamente, ou seja, tudo que ela pensava naquele momento era seu filho. Sim. والقرآن في آية أخرى يقول ولا تخافي ولا E تحزني. nenhum outro versículo ao Corão, ele cita aquela passagem que Deus inspirou para a mãe de Moisés. Ele ordena a ela: não tenha medo e não fique triste. إنا رادوه إليك. Nós iremos retorná-lo a você. Sim. Era a promessa É divina. uma Hai promessa al-wa'd al-ilahi. divina. Essa foi a promessa. وجاعلوه من E المرسلين. nós iremos torná-lo, não só retorná-lo, nós iremos torná-lo como um dos mensageiros. القرآن يقول لما هاي الحالة اللي صارت في قلب استقر موسى، قلبها بعد ما وصل هذا الوحي يعني. كل هذا كان إلهام. Tudo isso era inspiração. Esses versículos, essas palavras que Deus inspirava no coração, não era uma voz que ela escutava, era um sentimento, era algo diretamente. Ela sentiu aquela segurança, ela sentiu uma certa tranquilidade depois de receber estas inspirações. القرآن يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي هذا الترابط وتقول الشيء اللي هي قبلت بابنها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Ela, نزل القوة المحكمة. Deus inspirou uma força e uma fé no coração dela que tornou ela tranquila naquele momento, pensativa, né, no Sim. seu filho, só pensava em seu filho. No entanto, ela não expressou este nervosismo, essa preocupação. Ela ficou natural. Sim. طبعا القصة تذكر لنا في القرآن الكريم كيف إن هذا الصندوق اللي كان به هذا الرضيع مشى بهدوء. A história, ela nos revela como este caixão, né, essa caixa, ela começou a percorrer ali o rio, né, até chegar à beira do palácio. Tá? وكان فرعون مع زوجته آسيا Enquanto o faraó جالسين e sua esposa Ásia estavam sentados ali perto do rio. في مكان من قصرهم وطلع على البحر. Um lugarzinho assim perto do palácio que fazia que tinha uma vista panorâmica, né, sobre Tá. o rio. فرأوا هذا الصندوق Então eles viram de longe uma caixa assim Descendo, né? descendo. Uhum. فأمر فرعون بسرعة يجيبون هذا. Então o faraó ordenou rapidamente que essa caixa seja trazida. Tá. Aquela região, como pertencia ao palácio, ele Sim. tinha seguranças por todo lado. الحراس بسرعة راحوا Então os guardas foram até o جلبوا rio, هذا الصندوق trouxeram essa caixa até ele, وفتحوا هذا الصندوق abriram a caixa. وإذا به طفل يشع وجهه نور وبراءة. Então abriram aquela caixa, de repente viram uma criança iluminada, bela, que estava naquela caixa sozinha. Só